Os primeiros seres humanos apareceram em África há quase 2 milhões de anos. Há cerca de 800 mil anos, chegaram as primeiras comunidades à Península Ibérica. Essas primeiras comunidades de hominídeos eram coletoras, ou seja, recolhiam da natureza tudo o que lhes parecia ser bom para comer: mel, ovos, frutos silvestres, peixe, bagas, sementes, raízes, entre muitos outros alimentos. Eram igualmente caçadores, ou seja, caçavam vários tipos de animais de médio e grande porte. Eram por isso também caçadores. Deslocavam-se de local em local à procura de alimentos, sendo por isso considerados nómadas. Abrigavam-se em cavernas ou abrigos por eles construídos com paus, ramos, folhas e peles dos animais que caçavam. Fabricavam utensílios muito rudimentares, feitos de pedra, paus, ossos ou espinhas de peixe que pescavam ou encontravam mortos nas margens dos rios, ribeiros ou no litoral. Descobriram a utilização do fogo antes de o saberem produzir. Desta forma, puderam proteger-se do frio, iluminar o interior das grutas e cavernas, afugentar os animais e, mais tarde, consumir alguns elementos cozinhados. Da vida no interior das grutas, podemos hoje observar algumas pinturas a que se chama arte rupestre. Entretanto, há cerca de 200 mil anos, surgiu uma nova espécie de homens, com características semelhantes à dos homens de hoje, a que se deu o nome de Homo sapiens sapiens. Espalham-se por áreas bastante vastas, adaptando-se ao meio natural envolvente enquanto iam alterando. Surgem na Península Ibérica há muitos milhares de anos devido à aprendizagem das gerações anteriores, bem como as alterações do clima ocorridas há cerca de 12 mil anos, começaram a desenvolver a agricultura e com a domesticação dos animais puderam dedicar-se à pastorícia e à criação de gado. Iniciou-se a chamada Revolução dos Produtos Secundários. Foi então possível cultivar cereais e produzir pão. Com o leite, produziram queijo. Com a pele dos animais e com a lã, iniciaram a tecelagem e o fabrico de vestuário. Utilizaram mós, enxadas, foices e arados. Criaram a cestaria e a olaria para armazenamento de produtos. Eram comunidades agropastoris. Viviam em povoados geralmente situados no alto de montes, castros ou citanhas, com acesso à água, ou então construíam cisternas no interior. Construíram cabanas circulares e já trabalhavam alguns metais, como o cobre e mais tarde a liga de cobre e estanho, o bronze. Acreditavam na vida para além da morte e prestavam culto aos mortos. Faziam deposições dos corpos no interior de construções megalíticas, antas ou dólmenes, que cobriam com terra, formando uma mamor. Ao longo do ano realizámos alguns trabalhos relacionados com o tema e construímos algumas andas, como se pode observar a seguir.
Os romanos eram um povo proveniente da Península Itálica que conquistaram vários territórios à volta do mar Mediterrâneo, graças ao seu poderoso e organizado exército. Atraídos pelas riquezas da Península Ibérica, conquistaram-na no século III a.C. Desta forma, conseguiram o domínio do comércio do Mediterrâneo. As populações do litoral sul não ofereceram grande resistência. O mesmo não aconteceu com os povos de centro e norte, que lutaram com os romanos durante quase 200 anos. Um dos povos que se distinguiu na luta contra os romanos foram os lusitanos, chefiados por Viriato. Estes montavam armadilhas e emboscadas, aproveitando as montanhas e desfiladeiros. Entretanto, não foi só conquistada a Península Ibérica, mas sim um conjunto de territórios à volta do Mediterrâneo que fez com que os romanos construíssem um grande império. A sua capital era a cidade de Roma e possuíam territórios na Europa, Ásia e África. O chefe supremo do império era o imperador. Os romanos permaneceram quase 700 anos na Península Ibérica e durante este tempo os costumes das pessoas alteraram-se e foram construídos edifícios e estruturas que influenciaram bastante o modo de vida da população. Todas as alterações provocadas pela presença dos romanos na Península Ibérica chama-se romanização. As transformações mais significativas foram a construção de estradas, aquedutos, pontes, teatros, balneários públicos, templos, monumentos, casas cobertas com telha, com jardins exteriores e interiores, com mosaicos a decorar o pavimento. Verificou-se a intensificação da produção agrícola, vinho, azeite e trigo, e da exploração agrícola, a criação de indústrias, como por exemplo salga do peixe, olaria, tecelagem e exploração mineira, desenvolvimento do comércio e ocorreu o maior uso da moeda. Ao longo deste período, a língua mais falada passa a ser o latim.
No século VI, a Arábia, península da Ásia, era bastante pobre. Foi neste local que Maomé, nascido na cidade de Meca, anunciou-se em 612 como profeta, ou seja, enviado de Deus para revelar verdades sagradas aos homens, e começou a pregar uma nova religião, o islamismo. Os seguidores desta religião são os muçulmanos e acreditam num único Deus, Alá. Os princípios desta religião estão reunidos num livro sagrado, chamado Corão. Os muçulmanos tinham hábitos e costumes muito diferentes dos habitantes da Península Ibérica, para além de professarem religiões diferentes, mas essa situação não impossibilitou que ambos os povos sofressem influências mútuas. Os cristãos peninsulares aprenderam muito com a sua permanência, que durou aproximadamente 700 anos. Devido à pobreza do território que habitavam, bem como à vontade de espalhar a sua religião, espalharam-se pelo norte de África e no ano de 711 chegaram à Península Ibérica, tendo para isso atravessado o estreito de Gibraltar e vencido os cristãos visigodos. Rapidamente se espalharam por toda a Península Ibérica, excetuando a zona mais norte que, por ser mais montanhosa, permitiu o refúgio dos novos cristãos e das pessoas mais importantes da época. Os muçulmanos sempre souberam aproveitar muito bem a água, devido a viverem numa religião quase desértica. Por isso trouxeram algumas inovações interessantes, como por exemplo a construção de açudes, levadas e cisternas para guardar e transportar a água, as azenhas e as noras, bem como as picotas, conhecidas por cegonhas devido ao seu aspecto. Ao longo do ano realizamos alguns trabalhos sobre a cultura muçulmana.
A palavra castelo é derivada da palavra castellum, que é um diminutivo da palavra castrum, que significa lugar fortificado. A partir do século XI, em Portugal, a palavra castelo é utilizada para designar estruturas defensivas. Entretanto, aquilo que atualmente se designa como castelo, sobretudo os castelos medievais, a imagem de um tipo de estrutura definida como castelo medieval português, viria a surgir somente no século XX. Os castelos eram construções fortificadas que permitiam a defesa de determinadas regiões, mas também permitiam ajudar a repovoar no interior do reino. Eram administrados pelo alcaide, que tomava as decisões em nome do rei e vivia na torre interior, também fortificada, chamada Torre de Menagem. Ao longo dos tempos foram construídos ou reconstruídos muitos castelos, principalmente na zona de fronteira. Também nós construímos alguns castelos que passamos a mostrar.